Amados, a paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva, porque isso vai nos ajudar muito. E esse vídeo eu estou fazendo em homenagem ao Dia das Mães. Essa é uma data especial, uma data que não deve ser esquecida. Não que ela em si, só nesse dia, tenha só um significado, mas que outros dias também venham de certa forma, a serem importantes. Porque não importa ser um bom filho hoje, nesse Dia das Mães, e nos outros dias ser um mau filho ou uma mau filha, porque isso aí é contrário à palavra do Senhor. E nós que servimos a Deus, nós nunca devemos deixar de nos basear a nossa vida na palavra do Senhor. Você que é cristão e você que é um bom filho, claro que você vai ter que ter uma base para ser um bom filho. E a base é a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito para um bom filho. Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Olha o que diz aqui. Filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ok, isso aqui é uma promessa do filho. Você quer que tudo vá bem na sua vida? Você quer ter uma vida prolongada? Honre seu pai e sua mãe. Isso é bíblico. Toda pessoa que é cristão e que segue os ensinamentos de Cristo através dos seus seguidores anda por esse caminho em obediência aos pais. Mas o Dia das Mães é um dia criado por nós. E aí, pensando sobre esse dia, eu tenho aqui uma coleção que é chamado de... É uma coleção de pelo menos 6 livros, que é de um dicionário universal de curiosidades. E eu queria ver, porque Dia das Mães são todos os dias, não é só o dia. Então eu procurei saber onde foi que se deu origem ao Dia das Mães. E aí eu encontrei esse livro de curiosidade de 1968. É bom sempre ler esses livros antigos, que a base sempre é mais sólida do que no Google. Você chega lá, coloca lá e aparece qualquer coisa. Mas esse livro traz uma ideia muito boa. E aí, quando foi que se deu a primeira comemoração ao Dia das Mães? Segundo aqui essa fonte que eu estou usando, se fala de uma jovem chamada Ana Jarvin. Ana Jarvin era uma moça muito apegada à sua mãe, uma moça amorosa e que era obediente. Só que chegou um tempo e que aconteceu aquilo que sempre acontece na vida de muitas pessoas. Ela perdeu a sua mãe e ela ficou triste, ela ficou saudosa, porque a dor era imensa do que ela sentia naquele exato momento. Como ela era muito apegada à sua mãe, ela começou a sofrer. E existiam pessoas ali que eram seus amigos, suas amigas, e viram que eles deveriam fazer alguma coisa por essa jovem, Ana Jarvin. E aí eles tiveram uma ideia muito genial de fazer uma homenagem à mãe dela. E conversaram com ela, e ela gostou da ideia de fazer uma homenagem à mãe dela. Só que ela colocou uma condição interessante. A condição foi o seguinte: ela aceitou com a condição de que a festa que se fizesse em homenagem a todas as mães vivas e mortas do mundo inteiro. Ela quer dizer o quê? Ela diz: vocês querem fazer uma festa para
homenagem à minha mãe, eu só aceito com uma condição, que essa homenagem seja feita a todas as mães do mundo, vivas e mortas. E assim eles começaram a fazer essa festividade no segundo domingo de maio. E aí eles começaram a fazer essa festividade, começou a aumentar o número de participantes. E aí, como uma coisa foi se fortificando, foi se fortalecendo, assim, no segundo domingo de maio de 1907, é uma coisa bem recente, na residência da jovem, que ela morava em Filadélfia, em reunião familiar, celebrou-se pela primeira vez o Dia das Mães. E essa festividade foi aí sendo usada por outras pessoas, outros povos, e assim, mas o primeiro dia e a primeira vez, e a origem da festividade do Dia das Mães aconteceu em 1907. E aí, o que aconteceu? Quando essa festividade estava se espalhando, aconteceu que ela começou a ser oficializada aqui no Brasil, foi através de uma senhora bem interessante. Eu vou ler aqui o nome dessa senhora. Dona Alice Toledo Tibiriçá, que ela era na qualidade de presidente do Congresso Nacional Feminino. Aí em junho de 1931, ela conversou com o governo daquele tempo, que era o Getúlio Vargas, e aí colocou uma proposta para ele, um decreto, que oficializasse essa data como Dia das Mães. E prontamente foi abraçada essa ideia. Getúlio Vargas gostou da ideia, e aí o que aconteceu? Que o decreto 5 de maio de 1932, sob o número 21.366, instituído oficialmente no Brasil o Dia das Mães, a ser celebrado no segundo domingo de maio. Então, 1932, isso aqui foi oficializado, o decreto foi aceito, e aí começou-se a comemoração e a homenagem ao Dia das Mães. Mas antes desse acontecimento, antes de ser oficializado, já havia acontecido um primeiro encontro em relação para celebrar essa homenagem ao Dia das Mães, que foi aqui, ó. No Brasil, a data foi comemorada pela primeira vez em 12 de maio de 1918 em Porto Alegre, pela Associação Cristã de Moços, tendo sido a oradora oficial a célebre poetisa brasileira Júlia Lopes de Almeida. Então aqui foi a primeira apresentação, a primeira acontecimento, e mais tarde, em 1932, foi oficializada. 5 de maio de 1932 foi oficializado o Dia das Mães, e aí nós temos essa data até hoje. Mas muito mais do que uma data, você que está me ouvindo, eu espero que você não seja um bom filho só no segundo domingo de maio, mas que você venha a ser um bom filho todos os dias. Ser compreensivo, entender e medir as palavras. Porque antes de você se colocar como alguém que entende e sabe muito mais das coisas, os seus pais passaram por onde você está passando. Então, de hipótese alguma, você será mais do que os seus pais. E que essas palavras do Dia das Mães possam ficar em nossos corações, e que venhamos sim a ser bons filhos, porque isso é o mínimo que nós podemos fazer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.